Senhor, essa manhã continua falando conosco. Dá-nos espírito de sabedoria, de revelação. Queremos ouvir, entender e guardar a sua palavra. Fala conosco, Senhor. Limpa, Senhor, os nossos ouvidos, limpa também os nossos corações. Nós não queremos que a sua palavra falada seja desperdiçada, Senhor, por causa de tantas coisas que ainda existem em nós. Limpa-nos, ó Deus. Faça-nos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Nos abençoa nessa manhã, Senhor, com teu Espírito Santo. Amém. Hoje, quero dar continuidade à mensagem de ontem, para os irmãos entenderem o que eu vou falar hoje. Os irmãos que não estiveram na reunião ontem, eu vou dar uma recapitulada rapidamente, para que os irmãos possam ter a percepção daquilo que eu vou falar nessa manhã. Ontem lemos João capítulo 8, versículos de 1 a 11, onde aquele quadro daquela mulher adúltera sendo trazida, esse quadro representa e tipifica muito claramente o versículo 17 do capítulo 1 de João, quando diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. Vimos ontem que o Senhor Jesus estava no templo bem de madrugada, no templo, onde era o ambiente da religião. E ele estava ali ensinando quando chegaram os escribas e fariseus trazendo para o meio do povo uma mulher pegada em flagrante adultério. Era um pecador colocado no centro de toda aquela multidão, e havia ali uma acusação e uma condenação a ela, segundo a lei de Moisés. Aqui conta que eles levaram essa mulher para tentar fazer com que Jesus fosse pego em alguma falta. Eles poderiam ter resolvido esse problema lá fora, não precisavam ir lá para o templo. Mas lá eles acharam que o ambiente da religiosidade daria força para que eles pudessem usar a lei de Moisés, era todo o ambiente, toda a situação que eles viviam, para poder condenar aquela mulher. Então, havia um ambiente, havia a lei de Moisés sendo aplicada, condenando, acusando e condenando. O pecador indefeso, porque sabia que estava transgredindo a lei, não tinha o que falar. Ali estava um quadro de uma execução sumária. Mas mal eles sabiam que quem estava sentado ali era para trazer a graça. Mal sabiam que a graça ia prevalecer sobre a lei de Moisés. Quando Jesus perguntou para eles, aquele que tivesse sem pecado, que atire a pedra, nós vimos que todos, dos mais velhos aos mais novos, saíram, porque sentiram-se acusados na sua consciência. E ele pergunta para a mulher, onde é que estão aqueles teus acusadores? Não ficou ninguém? Ela disse, ninguém, Senhor. Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Então ele diz, nem eu tampouco te condeno. E ontem eu falei, irmãos, que o Senhor, essa graça encarnada, veio trazer a salvação completa. Se ele tivesse simplesmente dito para aquela mulher, nem tampouco te condeno, ele estaria dando uma meia salvação para aquela mulher.
E esse é o encargo da nossa mensagem. O Senhor não veio trazer meia salvação para ela, porque aquela mulher pecadora, ela estaria sujeita a pecar novamente. Somente ter os seus pecados perdoados não iria resolver o seu problema todo. Ela estaria sendo resolvido o seu problema temporariamente. Qual o problema? De ser morta. Oh, Senhor Jesus. Mas o Senhor disse para ela: nem tampouco te condeno, mas vá e não peques mais. O André ainda compartilhou ontem, né? Como que o Senhor podia fazer uma afirmação? Como que ele poderia fazer uma exigência para essa mulher, que sabia que se pecasse, se adulterasse, ia ser morta, e ela mesmo assim ainda pecou, sabendo que ela era escrava do pecado, e o Senhor disse: vai e não peques mais. Parecia nessas duas afirmações do Senhor. Na primeira, que ele estava transgredindo a lei, dizendo: eu não te condeno. E na segunda, exigindo dela o que era incapaz para ela. Parece coisas que não batem muito bem. Mas o Senhor, quando disse: eu não te condeno, o Senhor não estava menosprezando o pecado dela, não estava sendo condescendente com o pecado dela, mas ele estava querendo dizer: os seus pecados, as pedradas, a sua morte, eu vou pagar por você na cruz. Ele estava então cumprindo a lei, porque a lei dizia que se o homem pecar, esse vai morrer. Teria que morrer. O Senhor então morreu no lugar dela. O Senhor cumpriu a lei ali. E ali o Senhor estava dizendo para ela: você também tem que cumprir a lei. Vá e não peques. Mas por que ela pecou? Por que ela pecou? Porque ela estava descumprindo a lei, que diz: não adulterarás. E o Senhor então estava dizendo, sabia que ela era uma mulher pecadora, sabia que ela era escrava do pecado, mas exigiu dela não pecar mais. Assim como o Senhor deu uma solução de que os seus pecados serão pagos na cruz por mim, eu te digo, para você andar sem pecar. Ele logo no versículo 12 diz novamente, Jesus dizia: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Para você não pecar mais, me segue, você vai ter a luz, e você vai ter a luz da vida dentro de você. Mais para frente, no versículos, qual que diz aqui? O 34 a 36, Jesus dizia dizia para os judeus, ele estava ainda no templo ainda, quando ele estava dizendo essas coisas. É importante dizer, todas aquelas pessoas que viram aquilo. Eu não sei se a mulher foi embora, porque eu não sei nem para onde ela iria depois daquela situação. Provavelmente ela estava ali, mas o Senhor Jesus continuou no templo e estava dizendo, de novo ele falava: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Depois, no versículo 34 e 36, o Senhor disse, 34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. No 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Senhor estava dando uma salvação completa para ela. A graça, nós falamos ontem, irmãos, quando Deus aparece de uma forma para criar o universo, ele é chamado de Elohim. Quando ele é para suprir todas as coisas, como aquele Úbere, como aquele Deus todo suficiente, ele aparece como El Shaddai, né? Também como o Senhor, como aquele que é o Jeová
Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová. Tem várias formas com que Deus aparece no momento em que ele precisa agir em determinadas situações. Mas quando é para a salvação do homem, quando é para a salvação total e plena do homem, Deus aparece como graça para nós. Ele morreu na cruz e ele é a nossa vida. Assim como aquela mulher, ele perdoou os pecados, pagando os seus pecados na cruz. Conosco foi assim, não é? Aquilo é uma figura da nossa experiência com o Senhor. E ele também disse, vai e não peques mais. Dizendo que ele era a solução para um viver, para não pecar mais. Louvado seja o Senhor. E nós falamos de duas figuras, falamos da instituição da Páscoa, onde aquele cordeiro que foi morto tinha o seu sangue passado nos umbrais e nas vergas das portas. Aquele cordeiro que foi morto e teve seu sangue para quando viesse o juízo de Deus, eles fossem salvos. Mas Deus exigiu também deles, não somente passar o sangue, mas que eles comessem o cordeiro. Como suprimento, como a fortaleza deles para poderem seguir a caminhada saindo do Egito. É ali essa instituição da Páscoa. Aquela ali era uma figura da graça salvadora de Deus plena. Salvou da condenação e supriu eles para eles poderem sair do Egito. E fala que ao sair do Egito, eles foram batizados tanto no mar quanto na nuvem. Para que isso? Lá em 1 Coríntios 10, 12, disse que os seus pais andaram debaixo da nuvem e passaram pelo mar, significando que eles tinham sido batizados na nuvem quanto no mar. Com respeito a Moisés, eles precisaram sair do Egito, foram batizados. Passar pelo mar e serem batizados estão definitivamente livres do Egito, e agora vocês vão seguir a Moisés. Uma figura de que um dia também, quando nós aceitamos o Senhor, nós fomos batizados, não em Moisés, mas nós fomos batizados em Cristo. Fomos batizados, a nossa velha vida ficou para trás, e nós agora então seguimos a Cristo. A palavra de Deus em Romanos fala que nós somos batizados em Cristo. Quando nós batizamos, nós somos batizados na morte de Cristo. Deixamos o mundo para trás. Outra figura da graça é que quando eles, livres do Egito, batizados, precisavam caminhar uma vida com Deus, que é a nossa vida hoje. No deserto eles tinham o quê? A nuvem e a coluna de fogo protegendo eles. Guardando eles de todos os perigos, de todos os males, protegendo, né, do sol, da nuvem, alumiando os seus caminhos. Fala que essa nuvem, essa coluna nunca se apartou deles. Irmãos, na nossa caminhada diária, o Senhor está presente conosco, nos guardando. O Senhor Jesus, eu li ontem, o Senhor Jesus falou, né? Ensinando os discípulos, falando dos discípulos, batizai, ensinando os discípulos. E diz que, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está nos guardando. Mas também naquela caminhada, Deus só não guardava, irmãos. Deus supria eles com o maná que caía do céu e com a pedra que o seguia, que era o próprio Cristo. Esse maná simbolizava quem? O pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Cristo. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em Coríntios fala que havia uma pedra que o seguia, e essa pedra era Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmão, então tudo isso nos mostra que Deus tem uma salvação completa para nós. A graça de Deus traz para nós uma salvação completa. Ele opera sobre nós, Ele opera por nós e Ele opera em nós. Essa é a salvação que Ele indicou para aquela mulher e é essa salvação que Ele dá para nós. Ontem eu contei aquela experiência daquele rapaz, é uma experiência antiga até.
Eu tinha compartilhado isso no grupo familiar há muito tempo atrás. Quando eu compartilhei isso, eu queria dizer, irmãos, é que nós não podemos simplesmente pegar a meia salvação de Deus. Estarmos debaixo do sangue, sermos protegidos pelo Senhor, estarmos debaixo da nuvem, estarmos debaixo da coluna de fogo, é uma forma de salvação, é a primeira parte da salvação e da proteção de Deus para nós, mas é algo exterior. Mas comer o cordeiro, comer o maná e beber da água é fundamental para nossas vidas, é essencial. Não conheço crentes cristãos derrotados, creem em Deus, creem no amor de Deus, têm fé no que Deus fez por eles, mas são pessoas fracas, frágeis, ainda muitas vezes dominadas pelo medo, pelo pecado, pela ansiedade. Por quê? Porque apenas a meia salvação. Deus não veio para nos dar meia salvação, Ele veio para nos dar uma salvação completa. Louvado seja o Senhor. Então, quando eu falei daquela experiência em que eu, pela primeira vez, depois de mais uns 8 anos dele recebendo ele na minha casa, sempre dando dinheiro para ele, orando com ele e tal, e saiu da minha boca assim, que bagaço. Ele olhou para mim e falou, mas Deus me ama. Você não me ama, Deus me ama. E foi saindo, foi embora, e eu falei aquela palavra, né? Excomunguei. Mas não foi ele, foi a Satanás, que eu vi a interferência de Satanás, o engano de Satanás naquela vida. Ele já tinha aceitado o Senhor, estava sempre incorrendo no mesmo erro. Deu testemunho de que Deus amava ele, mas não conseguia dar testemunho e apossar daquilo que Deus poderia transformar a vida dele. Os irmãos estão compreendendo isso? Como isso é sério, irmãos? Por isso Deus está nos dando uma revelação de que Deus quer uma salvação completa para nós. E essa salvação completa é por meio da graça. Ele, como graça, é aquele que nos salvou na cruz. E é aquele que é o nosso pão, que é a nossa seiva. Ele disse o quê? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Louvado seja o Senhor. E quando eu falei que essa graça nós recebemos é pela fé. Nós recebemos é pela fé, não fizemos nada, simplesmente cremos. Os israelitas lá no Egito, eles creram. Moisés falou, eles creram, passaram o sangue, creram e foram salvos. O Senhor falou, tem que comer. A noite inteira vocês vão comer. Se sobrar alguma coisa, põe no fogo, queima, nada vai sobrar. Eles obedeceram e puderam sair e marchar até Deus supri-los com o maná. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, eu queria nessa manhã ainda complementar que todas essas coisas foram figuras para saber que a salvação de Deus, ela é por meio da graça e é completa. Falei essas coisas para entender que a salvação da graça é Jesus. Deus, o Pai, não podia vir como nós, como graça. A Bíblia fala que Ele é o Deus de toda graça. Mas Ele não podia. Então Jesus veio como se fosse as entranhas de Deus para nos salvar. Eu não posso ir aí, mas eu vou mandar o meu filho como essa expressão da minha graça, desse meu amor por vocês e da minha condição que eu tenho. Vou dar a minha vida para vocês viverem. Louvado seja o Senhor. Então eu disse que a graça operou por fora da casa, não é? Com sangue, mas operou dentro da casa neles. Deus então faz uma obra por fora, que não depende de nós, depende dele. Quando ele falou, quando eu vir o sangue, eu vou passar por cima de vocês. Havia uma justiça a ser cumprida ali,
e hoje também para nós sermos salvos havia uma justiça para ser cumprida. Nós nos tornamos inimigos de Deus, nós nos tornamos pelo pecado de Adão pecadores e inimigos de Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, Deus precisava cumprir a sua justiça, e para isso ele, então, morreu naquela cruz para cumprir a justiça dele. E ele mandou ele mesmo, no seu Filho, para morrer por nós. Então, a graça, ela primeiro opera judicialmente em nós, por nós, nos redimindo e remindo os nossos pecados. Efésios 1,17 diz: no qual Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós somos redimidos, que é comprados de volta para Deus, tivemos o nosso pecado perdoado por causa da suprema riqueza da graça de Cristo. Cristo foi até aquela cruz por você e por mim para nos redimir e perdoar os nossos pecados. Por isso eu falei, irmãos, quando Deus quer salvar o homem, ele é como graça. Está falando aqui dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Não somente nos redime, não somente nos reme os nossos pecados, mas ele nos justifica e nos torna justiça de Deus. Romanos 3,24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós somos o quê? Justificados. Nós somos redimidos, tivemos os nossos pecados perdoados e fomos justificados pela graça de Deus. A morte na cruz nos redimiu, perdoou os nossos pecados e nos justificou. Nós não vamos entrar em detalhes, mas não somente nos justificou, mas aqui em Tito 3,7 ainda fala: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós somos justificados por graça. Em 2 Coríntios vai além, irmãos. Aquele que não fez, 2 Coríntios 5,21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não somente ele nos justificou, mas ele nos fez justiça de Deus. Quando nós fomos batizados em Cristo, e Cristo é a justiça de Deus, nós nos tornamos justiça de Deus também. Porque Deus olha para nós e vê Cristo. Ele olha Cristo e vê a justiça de Deus. Amém? Irmãos, isso é um pouco do que Deus fez por nós. Fez por nós. O sangue do seu Filho foi suficiente para ele nos redimir, perdoar os nossos pecados, nos tornar a justiça de Deus e nos justificar. Não dependeu de nós. Quando eu passar e vir o sangue, eu passarei por vós. Eles creram, nós também cremos. Aleluia! Recebemos a justificação, nos tornamos justiça. Tivemos os nossos pecados perdoados e fomos comprados de volta para Deus. Louvado seja o Senhor. Então, dizer para os irmãos que nós somos salvos da condenação por causa da graça de Deus. Em Efésios 2,5 diz: e estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, vos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não é por obra, mas pela graça, pelo que ele fez por nós. Aleluia. Sempre, irmão, precisamos cantar, dar glória a Deus por essa salvação maravilhosa. Mas, irmãos, nós não podemos parar por aí. Isso é meia salvação. Meia salvação. Por quê? Porque ainda falta Deus fazer algo em nós. Nos capacitar para ele poder dizer: vai e não peques mais. E aí, primeira coisa, irmãos, essa graça nos foi dada.
Ele veio e nos deu essa graça, essa capacidade, esse poder para sermos salvos e vivermos essa vida. 1 Coríntios 1,14 diz: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. 1 Coríntios 1,4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que me foi dada em Cristo Jesus. Você recebeu essa graça em meio a Cristo Jesus. Eu recebi essa graça. Então essa graça foi dada por meio de Jesus. Ele veio trazer essa graça. Nós cremos e recebemos essa graça. Louvado seja o Senhor. 1 Pedro 1,10 diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, essa graça foi dada para nós e nós a recebemos pela fé. Louvado seja o Senhor. Quando nós recebemos essa graça, ela tem um resultado, irmãos, em nós. Primeiro, ela nos empodera e nos fortalece. Atos 6,8 diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Você recebeu essa graça? Quem recebeu? Eu recebi. E essa graça que fala aqui, Estevão, cheio de graça e poder. Você quer ser empoderado? Receba essa graça. Receba o Senhor, coma o Senhor, viva o Senhor, põe a sua mente no Espírito, volta para o Senhor, e você vai ser cheio da graça. E vai estar cheio de poder. Atos 4,33 diz: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Você quer dar testemunho do Senhor? Você quer estar cheio de poder? Precisa estar cheio da abundante graça. Essa graça nos empodera, nos fortalece, irmãos. Aleluia, nos fortalece. Ele diz em 2 Timóteo: tu, pois, filho meu, 2 Timóteo 2,1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te, fortalece na graça que está em Cristo Jesus. Aleluia. Você quer ser empoderado? Você quer estar fortalecido? Vá para Cristo Jesus, que é a graça que nos fortalece, que nos capacita, que nos empodera. Essa graça nos conforta. Nos conforta. Assim, irmão, como aquela nuvem que cobriu o povo naquele deserto. Como que um povo poderia andar num deserto durante 40 anos naquele sol escaldante? É porque havia uma nuvem. E essa nuvem tipifica a graça de Deus, que diz aqui, em 2 Tessalonicenses 2,16, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus de nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu seu eterno conforto e maravilhosa esperança. Aleluia. Essa graça nos dá o quê? Eterno conforto e maravilhosa esperança. Você quer ter conforto? Quer ter paz? Quer ter esperança? Essa graça. Ela traz a realidade do que Deus é e do que Ele tem para nós. Aleluia. Oh, ela nos ensina, também nos educa. Lá em Tito 2:11 e 12 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Você quer ser admirado pelos homens? Busca essa graça, porque ela nos ensina como nos proceder diante dos homens, para vivermos de modo sensato, justo e piedoso. Agora, nós sabemos, irmãos,
E o Miguel compartilhou ainda que em nós, essa mesma mensagem, ele falou que em nós ainda habita o pecado. E por isso nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque cometemos pecado, mas é porque existe algo dentro de nós ainda, chamado pecado, que nós pecamos. E aí como é que faz? Vamos ler Romanos 6, 6 e 7. Versículos 6 e 7 de Romanos 6. Eu queria ler na versão transformadora. Versículos 6 e 7. Aqui é mais claro para nós. Diz assim: sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Olha só. Aqui fala que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo. Quando Cristo morreu, ele levou o nosso velho homem para a cruz, a nossa natureza pecaminosa. Para quê? Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Irmãos, eu vou ler alguns versículos, porque se nós quisermos entender isso, vamos ler o capítulo 5, 6 e 7, que nós vamos ficar claros do que Deus fez em nós. Essa salvação não é só o que Ele faz por nós, não é só o que Ele é para nós, mas o que Ele fez em nós. Ele nos libertou do pecado. Pois aqui no versículo 7 diz: pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Por isso ele pôde falar para aquela mulher: vai e não peques mais, porque se você me seguir, eu vou te libertar do poder do pecado. E o Senhor está falando para nós: me segue, viva em mim, e você não será dominado pelo pecado. Tá ligado? O pecado ainda está dentro de você, mas você já está liberto do poder do pecado. Ele não tem mais domínio sobre vós. Olha aqui, no versículo 14 de Romanos 6 diz, versículo 14 do Romanos 6, o pecado não é mais o seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Então, a graça de Deus te livrou do pecado. Ele está falando aqui, não é? O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei. Como assim? Eu não vivo sobre o pecado ou sobre a lei? Como é que é isso? A palavra de Deus, irmãos, diz em 1 Coríntios 15, 56, fala que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O que quer dizer isso? É como um arpão, uma vara que tem um ferrão na ponta. Aí está falando o quê? O aguilhão da morte é o pecado. A vara é a morte. O aguilhão do pecado, quer dizer, o anzol, aquela ferpa, como é que chama? Aquela seta que está falando aqui, o aguilhão da morte é o pecado. Quer dizer, existe a morte. E a morte tem um anzol. E fala que a força do anzol é a lei. Porque falou, se você... Mas como a lei então é má? Paulo falou, não, a lei não é má, a lei é santa e boa. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por meio da lei. Então a lei é aquilo que faz pecar. Porque se não tivesse lei, a mulher não havia transgredido a lei. Ela estava adulterando, mas não tinha lei. Os irmãos entendem? Ela não teria pecado. Mas como tinha a lei, ela pecou. Então, ela estava presa ao pecado por causa da lei. Era assim, é como se fosse um arpão com uma ponta, e lá na ponta do arpão dizer, você não pode fazer isso, você não pode cobiçar a mulher do outro, você não pode fazer isso, como se tivesse uma bandeira lá. E quanto mais eu vejo aquilo que eu não posso fazer, Paulo falou, o que eu não quero fazer, isso é que eu faço. E eu conheço o pecado por causa da lei. Então ele está dizendo, vocês não estão mais debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. O que quer dizer isso?
A palavra de Deus diz que nós precisamos estar debaixo de Cristo. Se nós estamos com a nossa mente voltada para Cristo, irmãos, nós não vamos ficar pensando outras coisas, nem querendo outras coisas, porque nós estamos debaixo da graça. O pendor da mente leva o quê? O pendor da mente é para morte, mas o pendor do espírito é vida e paz. Então, se nós estamos em Cristo, se nós estamos desfrutando dessa graça, nós não precisamos ficar, isso não pode, aquilo não pode, aquilo não. Essas coisas não têm mais valor, porque eu estou em Cristo, na graça, porque eu estou dando valor àquilo que tem valor. No versículo 22 de Romanos 6 ainda diz: agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Então, irmão, Paulo está dizendo que nós estamos livres do poder do pecado. Pela obra da graça, pela obra que o Senhor fez. Porque quando nós morremos junto com o Senhor, nós morremos para o pecado. Os irmãos dizem amém para isso? Os irmãos creem nisso, irmãos? Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Essa é a nossa posição, irmãos. O Senhor não nos deu meia salvação. O Senhor está querendo nos levar a adorá-lo pelo que Ele fez na cruz. Mas Ele também quer que nós o adoremos, que nós nos apossemos daquilo que Ele faz em nós. Não somente o que fez por nós, mas aquilo que Ele faz em nós, aquilo que Ele é para nós, como a nossa suficiência. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu não vou terminar tão cedo, tá? Talvez eu deixe menos tempo para os irmãos, mas eu preciso terminar o meu encargo, tá bom? Eu quero ler aqui para os irmãos, e isso é muito importante. O versículo 16 do capítulo 6, da versão transformadora, vamos ver o 15. Diz assim: pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Aquela mulher poderia ter falado: Senhor, você é maravilhoso. O Senhor disse que não vai me condenar. Toda vez que eu pecar, então eu posso chegar à sua presença, que o Senhor vai me aceitar, que o Senhor não vai me condenar. Está entendendo aqui? Então, ela foi liberta da condenação da lei? Foi. Mas não foi isso que o Senhor disse para ela. O Senhor disse: vá e não peques mais. Então, o que está dizendo? Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem, 16, vocês não sabem que se tornaram vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida e à justiça. Quer dizer, o pecado está dentro de você, mas você já foi liberto do poder do pecado. Agora, você pode voltar para o pecado se você escolher. Se você escolheu o pecado, você está dizendo: eu me torno escravo do pecado novamente. Então, irmãos, é uma escolha nossa. Os irmãos estão entendendo? Sim. Escolha nossa, pecar ou não. Bom, se o pecado reinou, e nós já fomos libertos disso, irmão, quem reina? Olha aqui, Romanos 5, 21, normal, na área, diz assim:
a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje a graça reina. Se o pecado reinou, se a morte reinou, hoje a graça reina. E essa graça está onde? Dentro de nós. Nós já fomos libertos do poder do pecado, irmãos. Aleluia. 1 Coríntios. Aí você fala assim, mas a gente é tentado demais. E essa tentação é muito forte. Então como é que eu vou fazer para poder não pecar? Aí 1 Coríntios 10 diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Está dizendo o seguinte, é impossível eu não pecar, porque essa tentação é sobrenatural, ela é muito mais forte do que eu. Paulo está dizendo, não veio tentação que não fosse humana, porque se fosse sobrenatural, jamais nós poderíamos realmente subjugar, vencê-la. Mas ele disse, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Aí no Hebreus 4,16 diz, acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Está falando que, não se engane, você está sendo tentado e o Senhor Jesus nos ensinou, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Muitas vezes eu vejo os irmãos orando, Senhor, não nos permite que sejamos tentados. Não é isso que o Senhor orou. Falou, não nos deixe cair em tentação, porque sabia que a tentação viria. Mas Ele já proveu o escape para nós. E não tem tentação que não é sobrenatural, que não é humana. Ela é humana. E aí o Senhor nos dá um escape e diz, chegar para o trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Quando nós somos tentados de uma certa forma, irmão, nós temos que correr para o trono da graça. E nós temos que entender, Senhor, o Senhor já me libertou. Eu não sou escravo do poder do pecado. O Senhor já me libertou. E aí nós damos a palavra do testemunho. Senhor, a sua palavra diz que eu já fui liberto do poder do pecado. Senhor, me salva nessa hora. Você tem que ter intrepidez para chegar e pedir, Senhor, me salva. Socorro, Senhor. Porque se nós escolhermos, porque fala lá, que vocês podem escolher ser escravo do pecado ou ser escravos da justiça. Paulo falou. Como que nós vamos continuar? Vocês já morreram, mas se vocês quiserem se tornar escravos do pecado, a escolha é sua. Irmãos, não escolhamos ser escravos do pecado. Nós não podemos deixar que essa tentação nos domine, que nos escravize. O Senhor já nos deu escape. Vá para o trono da graça. A posse daquilo que você já tem. Louvado seja o Senhor. E aí, em 2 Coríntios, Paulo dá um testemunho. 2 Coríntios 12:9, ele fala, então ele me disse, Paulo orou 3 vezes para tirar aquele espinho da carne. 3 vezes Paulo orou. Paulo tinha um espinho. Paulo foi um irmão que foi elevado às regiões celestiais. Ele viu coisas inefáveis, mas dentro da carne dele tinha um espinho. E nós não sabemos qual é esse espinho, a palavra de Deus não nos diz. Por quê? Para dizer, não, Paulo tinha um espinho lá na sua carne e tal, que era isso ou aquilo. Mas ainda bem que eu não tenho isso, não é espinho para mim. Então outra coisa não é espinho para você? Cada um de nós tem um espinho. O Senhor não deixou falar qual era o espinho de Paulo, porque Ele sabe que nós, na nossa carne, cada um de nós tem o seu espinho, que te cutuca, que te incomoda, que tenta você. E o Senhor, o que disse para Paulo? Disse assim, então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo fala, de boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo entendeu
que aquele espinho era a oportunidade para ele buscar mais a graça de Deus. Aí depois ele diz, porque quando sou fraco, quando eu me sinto fraco, então é que eu sou forte. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Hebreus 2:9, irmão, olha a importância de que essa graça, ela nos faz reinar e nos faz dominar sobre todas as situações. Até o próprio Senhor Jesus, irmãos. Em Hebreus 2:9 diz, vemos todavia aquele que, por um pouco tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte a todo homem. O Senhor só foi naquela cruz por mim e por você, irmão, porque Ele teve a graça de Deus em cima dele, nele. Quando ele estava ali orando no Getsêmani, suando suor de sangue, o que você acha que ele estava fazendo ali? Primeiro ele disse o quê? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Passa, Senhor. Como Paulo, Senhor, tira esse espinho. Mas não faça conforme a minha vontade, a sua. Irmãos, ele estava buscando a graça de Deus, e aqui diz que pela graça provasse a morte a todo homem. O Senhor Jesus precisou buscar a graça do Pai para poder morrer por você e por mim. E ele reinou sobre aquela situação de terror, de trevas que estava ali. E ele sabia que ele ia enfrentar aquela situação de 3 horas estar longe da presença do Pai. Ele precisou de graça para salvar você e a mim. Louvado seja o Senhor. Mas, irmãos, essa graça pode nos fazer reinar em toda e qualquer situação. Em Romanos 5,17, o André leu semana passada, diz assim, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Em nós, irmãos, há uma abundância da graça. Já foi dispensada para nós. O que nós fazemos com essa graça? Paulo diz lá, na qualidade de cooperadores, nós vos exortamos a que não recebais essa graça de Deus em vão. Surge uma situação, eu tenho que ir para o Senhor como graça, como suprimento de vida, como força, como poder. E às vezes nós preferimos outras coisas. E a graça, então, não nos faz reinar em vida. Nós somos muitas vezes derrotados, ou pelo pecado, ou por uma situação em que nós levamos a nossa mente para a carne. E aí, irmão, é morte. Ficamos entristecidos, desesperançados, desanimados. Entramos em depressão até, ansiosos. E entramos muitas vezes em depressão. Mas aqui está dizendo que nós podemos reinar em vida. Nós podemos reinar em vida. Irmãos, guardem isso, você pode reinar em vida. Diante de qualquer situação, leva junto ao trono da graça. Você vai ser abastecido por algo que te sustente. Você vai ser abastecido por algo que te dá força, que te dá vida. É comer esse cordeiro. É beber essa água viva. É comer o pão vivo. É estar na videira. Para que a gente dê fruto. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, aquela mulher pecadora, ela ia ser apedrejada porque ela o quê? Ela transgrediu a lei. O Senhor Jesus já nos salvou, irmãos, do poder da morte, da condenação eterna. E o Senhor Jesus se deu para nós como graça, para nós vivermos o quê? A palavra de Deus. Vivemos conforme o que Deus quer.
Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Queridos irmãos, nós vivemos num tempo de apostasia, nós vivemos num tempo de iniquidade. E isso está entrando dentro das igrejas de Deus. A desobediência da palavra de Deus é tamanha, e todo mundo vive conforme não tivesse acontecendo nada. Então, se nós percebemos, irmãos, que nós estamos livres do poder do pecado, depende de nós. Tomarmos uma posição na palavra de Deus, tomando posse daquilo que Deus é e do que Ele já nos deu. Não recebamos a graça de Deus em vão. Não pense que, eu estou salvo, Deus me ama, e que se eu pecar, Deus vai me receber do jeito que eu sou. Existe a hipergraça aí, e se você quer viver essa vida, tem muitas igrejas que estão vivendo isso aí, irmãos. Pecou, peca e tal, mas eu vou lá e Deus me ama. Não é assim, a palavra de Deus diz que não é assim. Por isso Paulo fala, não recebam a graça de Deus em vão. Se nós pecamos deliberadamente, irmãos, nós estamos indo contra a graça de Deus. Nós estamos desprezando aquilo que Deus nos deu para vivermos a sua lei. Quando eu falo vivemos a sua lei, porque o Senhor Jesus falou, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Em Mateus 5, 6, 7, ele eleva a lei e dá ordem, assim como ele deu para aquela mulher. Não matarás, não é? Falou? Depois eu digo, se você odiar o seu irmão sem motivo, você está sujeito ao fogo do céu. Eu digo, não adulterarás, mas eu digo para vocês, se vocês olhar com para qualquer mulher com intenção impura, já adulterou. Como que eu posso viver isso, irmãos? Como que eu posso obedecer essa lei? Somente por essa graça. Então o Senhor Jesus deu e diz para nós, vocês receberam a graça, vai e não peques mais. Aí o Senhor diz, sede santo como eu sou santo. Os irmãos entendem essas palavras, irmãos? Por que o Senhor falou? O Senhor não foi pior do que a lei. Existe hoje, dizer para os irmãos, existe hoje uma doutrina dizendo que a lei não significava nada, que o Senhor Jesus, elevando essas palavras de Moisés, simplesmente foi pior do que a lei, mais rígido do que a lei. Essa graça serve para quê, então? Para nós vivermos a palavra de Deus. E somente vivendo a palavra de Deus que nós seremos transformados. O que Deus espera quando Ele, irmãos, nos deu essa graça? O que Deus espera? Dando-nos a salvação eterna e dando Ele mesmo como a nossa vida? Diz assim, Efésios 5, 1. Efésios 1, 5 e 16. Eu já estou terminando. Diz assim, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos escolheu para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu. Vou explicar isso aqui. Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vou ler aqui. 2 Tessalonicenses 1:12, na versão transformadora. Então, naquele dia, o nome do nosso Senhor Jesus será honrado em vocês, e vocês serão honrados com Ele. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus. Quando o Senhor voltar, irmãos, Ele será honrado em nós,
e nós seremos honrados nele. Por quê? Por causa da graça. Seremos conformados à imagem do seu Filho. A palavra de Deus diz que nós estamos sendo conformados à imagem do Filho de Deus. Quando nós deliberadamente pecamos, nós estamos sendo conformados à imagem. Quando nós pecamos e não nos arrependemos, claro, irmãos, que nós vamos ainda pecar, mas pecar deliberadamente contra a palavra de Deus, irmãos, e não se arrepender, tem acusação de Deus. Claro que nós sabemos, irmãos, que a Nova Jerusalém está garantida para nós, mas o reino está aí. E há um trono de Cristo. Nós vamos prestar conta de todas as nossas obras. Aleluia, irmãos, nós estamos sabendo disso. Estamos recebendo essa palavra para podermos sermos salvos. Irmãos, eu sempre ficava preocupado. Eu quero ser encontrado com o Senhor, né? Eu preciso ser encontrado, eu quero reinar no mundo que há de vir. Depois que eu vi Romanos 5,17, que eu posso reinar em vida por causa dessa abundância de graça, irmãos, eu estou muito satisfeito. A minha esperança é aqui, nessa graça, e o resto vai ser resultado. Quando eu percebo que às vezes eu tenho alguma coisa que eu não gosto na Eliane não gosta de mim, que há algum pequeno conflito, eu falo assim, eu preciso reinar nessa situação. O que eu faço? Pede perdão. Bem, perdão. Pronto. Mesmo que eu não queira, sei, perdão. Então, diante de uma situação de trevas, de tristeza, de angústia, qualquer situação você pode reinar em vida. Isso é ser um vencedor. Vencedor não vai ser aquele que simplesmente vai ter seu corpo transformado e chegar lá no milênio e vai estar reinando. Se não reinar aqui, irmãos, não vai reinar lá. E eu me sinto plenamente satisfeito quando eu consigo reinar sobre determinadas situações. Eu me sinto alegre, eu me sinto realizado, eu me sinto no Senhor, irmãos, feliz. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, essa é uma palavra que o Senhor está nos dando para que nós sejamos, cada um de nós, pessoas que expressem a Deus, que não desprezem a graça de Deus. Paulo estava falando para os hebreus lá, que voltaram para a religião, que não entenderam a graça de Deus. Paulo estava dizendo para ele que eles estavam como é que chama o termo? Vilipendiando o Espírito da graça. Não é o que está na palavra, mas é o mesmo desprezando o Espírito da graça. Eles receberam e não quiseram, voltaram para o judaísmo. Começaram a pecar deliberadamente. Estava ultrajando o Espírito da graça, lembrei. Senhor Jesus. Se Deus fez tudo isso, para nos dar essa graça, para nos salvar e nos capacitar, nós não podemos desprezar. Irmãos, o Senhor já nos libertou do poder do pecado. O Senhor já nos libertou da lei. Estamos debaixo da graça salvadora do nosso Senhor, da graça completamente salvadora. Tá bom? Que o Senhor possa nos abençoar. Louvado seja o Senhor. Irmã, vai demorar lá? Tem mais 10 minutos, 15 minutos, que aí a gente pode dar? Pode. Então nós vamos dar mais 10 minutos aqui até o almoço sair, tá bom? Para os irmãos poderem compartilhar aqui. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé, irmão, vamos orar. Depois os irmãos compartilham. Senhor, abençoa a sua palavra falada, abençoa a sua palavra recebida, que ela possa fazer, ó Pai, o efeito nos nossos corações, nas nossas mentes, e que possa provocar mudanças em nós. O Senhor almeja isso, Senhor, um povo que zele pela sua palavra,
que compreende a sua palavra e que pratique a sua palavra, Senhor. Senhor, nós ficamos felizes, Senhor, saber que há um escape para nós, Senhor. Diante de tantas situações, o Senhor já providenciou para nós um escape. Aleluia, um socorro bem presente. Obrigado, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o coração dos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.